Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Gênesis e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 22. Eu quero ler com os irmãos os versículos do 1 até o 5, que está escrito assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Amados, nós já vimos aqui o quanto Abraão já foi provado em sua vida de fé, porque até aqui nós temos acompanhado a vida de Abraão e nós vemos o quanto Deus já lhe pediu coisas, já lhe direcionou a fazer coisas, algumas que muitas vezes ele não compreendeu, como foi no capítulo de ontem, no capítulo 21, a respeito de mandar embora Ismael. A palavra diz que aquilo perturbou o coração dele. Outras vezes nós vemos Abraão enfrentando situações como aquela em que ele precisou ir para a guerra para salvar Ló. Então nós vemos que é uma caminhada de fé e de provas de sua fé. Nós podemos dizer que nesse capítulo 22 vem aquela prova, como é que eu posso dizer assim, o clímax da prova de Deus na vida de Abraão. Por quê? Porque Deus deu uma promessa a Abraão. Deus disse que o abençoaria, que a sua descendência seria como as estrelas do céu, e ele disse que seria por intermédio de Isaac. Ele já havia declarado para Abraão: a sua descendência será como as estrelas do céu, você será abençoado, quem abençoar você será abençoado, quem amaldiçoar você será amaldiçoado. Por intermédio da sua vida, Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas. Ou seja, Deus já havia feito uma promessa a Abraão muitos e muitos e muitos anos antes do que aconteceu aqui com Isaac. E aí Deus pede a Abraão o seu único filho, que é Isaac. E sabe o que é mais interessante, amados? É porque Abraão não tem dúvidas da promessa de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus pediu para Abraão. No dia seguinte, na manhã seguinte, Abraão se levantou, preparou seu jumento e foi para fazer o sacrifício que Deus havia pedido. E o que é interessante é que quando ele chega no lugar com os 2 servos que ele levou junto, ele diz assim para os servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, nós voltaremos. Ou seja, ele sabia que ele não voltaria sozinho. Ele sabia que Isaac voltaria com ele. Por quê? Porque Deus havia prometido que a sua descendência seria por intermédio de Isaac. Amados, lembra quando Deus vem e promete Isaac para Sara e Abraão? E Abraão pensa, mas eu já tô velho, minha esposa já está velha, ela já não tem mais nem idade para ter filhos. Considera Ismael o meu descendente. E aí Deus diz assim: não, Abraão, o descendente que eu tenho, que eu vou considerar para estabelecer a minha aliança, é o filho de Sara. E aí Sara tem Isaac. E de repente Deus
pede Isaac para Abraão. Ou seja, Abraão sabia muito bem que Deus não iria manter Isaac morto. Isso nós podemos ler lá no texto de Hebreus, no capítulo 11, quando vai falar, naquele capítulo que é a Galeria da Fé, falando sobre os homens de fé, fala sobre vários personagens aqui do Antigo Testamento. Quando eu falo personagens, é pessoas, né? Várias pessoas aqui do Antigo Testamento que viveram pela fé. E quando vai falar de Abraão, diz assim, que ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar as pessoas dentre os mortos. Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Por isso que quando Deus pede para Abraão Isaac, ele diz sim, ele não titubeia, ele não duvida e ele vai para entregar. E por isso que ele fala para os seus servos: nós vamos adorar e depois nós vamos voltar. E em todo o relato bíblico nós não vemos Isaac contendendo com Abraão. Ou seja, Isaac também conhecia o Deus de Abraão e nós veremos que de fato conhecia o Deus de seu pai. Tanto que ele pergunta: meu pai? E Abraão responde: sim, meu filho. Ele diz: olha, as brasas estão aqui, a lenha está aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ou seja, ele não ficou pensando, e Abraão coloca Isaac na posição para quê? Para sacrificá-lo. E quando ele vai sacrificá-lo, o anjo diz: Abraão, Abraão. E ele diz: eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E é interessante, porque aí o Senhor dá palavras extraordinárias para Abraão, dizendo assim: eu juro por mim mesmo que por você ter feito o que você fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo, Abraão, que eu vou te abençoar e eu farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você, Abraão, me obedeceu. Isso você lê ali dos versículos 15 até o 18 desse mesmo capítulo 22. Amados, quando nós temos esse coração de Abraão e vamos dizer, chegamos ao clímax da prova da nossa fé, porque a nossa fé, ela precisa ser provada, e a Bíblia nos garante que a nossa fé precisa ser provada para que nós tenhamos um caráter aprovado, para que nós sejamos maduros e inteiros no Senhor. Quando chegamos àquela parte em que parece, como assim? Abraão poderia ter questionado: como assim? O Senhor me disse que a minha descendência seria por intermédio de Isaac. Eu ainda pedi para ser por meio de Ismael e Deus disse que não, que ele me daria Isaac. E agora ele está me pedindo Isaac. Então ele sabia que se Deus estava pedindo, ainda que ele matasse, ainda que ele entregasse como um holocausto, como um sacrifício vivo, Deus ressuscitaria. Tanto que ele disse para os servos: nós vamos adorar e depois de adorar nós voltaremos. Ele não diz eu vou voltar, né? Ele diz nós voltaremos. Por quê? Porque ele sabia que Isaac voltaria com ele. Amados, quando nós caminhamos com Deus, existem momentos em que a nossa fé vai ser provada e nós podemos, assim como Abraão, ter a certeza absoluta de que se Deus está pedindo algo para nós, se Deus está nos colocando num momento ou numa posição em que parece que não tem saída, nós podemos ter a convicção que Deus dará a saída, que Deus mostrará a sua glória. Muitas vezes, amados, nós perdemos de viver a plenitude do que Deus tem para nós porque temos medo
e não obedecemos a Deus, ou então porque somos egoístas, orgulhosos, egocêntricos, amantes mais das coisas desse mundo do que Deus, e acabamos não vivendo tudo que Deus tem para nós, porque nos distraímos com muitas coisas ao invés de obedecermos a Deus. Olha o que está escrito ali no versículo 18, isso para mim é impactante demais, que diz que por meio da descendência de Abraão todos os povos da terra serão abençoados, mas o que me impacta é: por que você me obedeceu? Porque você me obedeceu, Abraão, vem bênção não só para você, mas para toda a sua geração e para todos os povos da terra. Amados, veja que um ato de obediência, ou melhor, uma vida, por que não é só um ato? Abraão, nesse momento, é um ato de obediência, mas ele teve uma vida de obediência. Por isso que aqui, no clímax da prova da sua fé, ele pôde obedecer. Porque se ele tivesse desobedecido lá no começo, ele nem teria chegado aqui. Então, Abraão, ele teve uma vida de entrega, de obediência, de ouvir a voz de Deus e seguir a direção de Deus, dizer sim para Deus. E porque ele fez isso, veio bênção, não só para ele, mas para toda a sua geração, para toda a sua descendência, é da descendência de Abraão, que nasceu quem? Jesus, aquele por intermédio de quem todas as promessas de Deus se cumprem, aquele por intermédio de quem todas as pessoas e todas as nações da terra são abençoadas. Jesus Cristo, por causa da obediência de um homem. Amados, eu não sei vocês, mas quando eu medito na vida de Abraão, na história de Abraão e Sara, eu vejo o quanto o nosso Deus, ele é incrível e o quanto ele ama pessoas que estejam dispostas a serem suas colaboradoras no seu reino. Abraão foi essa pessoa. Abraão e Sara estavam disponíveis para serem colaboradores, cooperadores para a vontade de Deus se cumprir. Por isso que eles seguiam, obedeciam, diziam sim, porque eles não estavam focados em si mesmos, mas eles estavam focados em Deus, na vontade de Deus. E eles sabiam que enquanto eles caminhassem em obediência a Deus, Deus cuidaria de abençoá-los, Deus cuidaria de prover tudo o que eles precisavam. E quando nós lemos a vida de Abraão, Abraão foi um homem extremamente próspero em tudo que ele fez, em tudo. Ele foi extremamente próspero. Ou seja, vale a pena levar uma vida de obediência a Deus. Vale a pena levar uma vida de dizer sim para o Senhor. Vale a pena levar uma vida de rendição a Deus, de comunhão com Deus, porque Abraão tinha comunhão. Quando a Bíblia fala que Deus falava com Abraão, que Deus se revelava a Abraão num sonho ou numa visão, é porque ele tinha relacionamento com Deus. Amados, Deus anseia que eu e você tenhamos esse relacionamento. Por quê? Porque Deus deseja que a vontade plena dele se cumpra através da nossa vida. Veja que a vontade de Deus foi possível de ser realizada porque Abraão obedeceu. É claro, então se Abraão não tivesse obedecido, Deus não teria feito, Jesus não teria vindo. Não, amados, nós sabemos que teria se levantado uma outra pessoa. Deus teria chamado outra pessoa. Mas o que eu quero trazer é essa responsabilidade nossa de dizer sim para o Senhor, para sermos nós esses colaboradores. Eu não sei você, mas aquilo que Deus tem me chamado, eu não quero que Deus precise entregar para outra pessoa. Eu quero abrir os meus braços, as minhas mãos e dizer assim: tudo que o Senhor tem para mim, eis-me aqui, Senhor. E amados, quando nós fazemos assim, amados, de fato a nossa fé é provada. Eu tenho vivido isso, eu tenho visto isso. Quantas vezes a minha fé é provada
E muitas vezes acontecem coisas como aconteceu no capítulo 21, no capítulo de ontem, coisas que Deus me pede que eu não entendo, que às vezes perturbam o meu coração. Eu digo, Senhor, é isso mesmo que o Senhor está me pedindo. E Deus vem e ministra o meu coração. Não se perturbe, Catiane. É isso mesmo que eu estou te direcionando. Só diga sim para mim. E aí eu digo, eis-me aqui, Senhor. Sim, ainda que doa, ainda que pareça difícil, eis-me aqui. Quantas vezes eu vejo Deus colocando à prova algumas coisas que Ele mesmo já havia declarado, que Ele mesmo já havia estabelecido para minha vida, e parece que de repente Ele está pedindo de volta. E aí eu tenho que dizer assim: tá bom, Senhor, eu confio em Ti, eu vou ali te adorar, mas eu sei que eu vou voltar. Eu não vou, a minha adoração não vai acabar. Isso que o Senhor está me pedindo não vai me impedir de avançar, de continuar vivendo os planos do Senhor para mim. Ah, amados, eu não sei vocês, mas essa vida de intimidade com Deus, de amizade com Deus, de viver essa caminhada de fé e enfrentar as provas da nossa fé, amados, isso é tão maravilhoso. Porque são nesses momentos que nós vemos o quanto nós vamos sendo moldados por Deus, aperfeiçoados por Deus. São nos momentos em que minha fé está sendo provada, eu vejo o quanto eu me torno uma pessoa mais íntegra, uma pessoa mais madura no Senhor, o quanto o Senhor vai me dando um caráter aprovado. São o quê? Nas provas da minha fé. Não é no momento em que tudo parece lindo e maravilhoso, que não acontece nenhuma adversidade. Não, são exatamente nos momentos em que eu penso, Senhor, eu não sei se eu consigo avançar, eu não sei se eu consigo ir adiante. E o Senhor diz, sim, você consegue, porque sou eu que te fortaleço. Você consegue. Amados, são nesses momentos em que nós vamos sendo que aperfeiçoados, até o ponto de chegarmos no clímax da prova da nossa fé, assim como Abraão chegou, quando Deus pediu a ele o seu único filho, mas a promessa era que tudo se cumpriria através de Isaac. Então, quando Deus lhe pede Isaac a Abraão, não tem dúvida alguma, ele sempre simplesmente diz aos seus servos: nós vamos ali adorar e nós voltaremos. Como está escrito em Hebreus, no capítulo 11, ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. E figuradamente ele recebeu Isaac dentre os mortos. Isaac não morreu, mas Deus providenciou um cordeiro para o sacrifício. Amados, esse é o nosso Deus e essa é a caminhada de comunhão com Deus. Sabe, muitas vezes nós pensamos assim, mas por que que a nossa fé, ela precisa ser provada? Por que que nós precisamos enfrentar tantas coisas na nossa vida para que a nossa fé seja provada? Amados, se nós levarmos uma vida sem provações, nós não vamos amadurecer, não vamos crescer. Nós vamos continuar como crianças, como bebês espirituais. E não é esse o projeto de Deus para mim e para você. O objetivo é que Cristo seja revelado através de mim e de você. O objetivo é que nós possamos ser cada dia mais semelhantes a Cristo Jesus. E para que isso aconteça, nós precisamos passar pela prova da nossa fé. Por quê? Porque é nesses momentos que existe crescimento. Se você quer entender melhor sobre isso, leia o texto de Romanos, capítulo 5, do versículo 3 em diante, e leia o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. Você vai entender que nós precisamos passar pelas provações para que nós possamos amadurecer. Não tem crescimento sem a nossa fé ser provada. Por quê? Porque a fé, ela é o que nos move. A fé é o meio pelo qual nós obtemos, né, acesso a tudo o que Deus já conquistou para nós. É por meio da fé.
A fé é a certeza de coisas que nós não vemos, a convicção de coisas que nós esperamos. Não é uma coisa palpável. Nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais, não conseguimos palpar de uma forma natural a fé. E essa fé é o meio pelo qual nós nos movemos, é o meio pelo qual nós caminhamos no reino de Deus. Então ela precisa ser o quê? Fortalecida, forjada. A nossa fé, ela precisa, é como um músculo, que se ele não for trabalhado, ele vai atrofiar. É por isso que a nossa fé precisa ser provada. Por quê? Porque Deus não quer que nós fiquemos atrofiados. Deus quer que nós sejamos completos, inteiros nele. Deus quer que nós vivamos plenamente toda a vontade dele para nós, assim como Abraão viveu. É por isso que nós precisamos dessa trajetória de fé e de provas da nossa fé. Porque quando tudo ocorre, Deus diz assim: olha, vamos colocar o exemplo do próprio Abraão aqui. Eu tenho um filho para você, é por intermédio dele que toda a sua descendência será abençoada, você será aquele por intermédio de quem todas as nações da terra serão abençoadas. E aí Deus fala isso, no dia seguinte, no mês seguinte, Sara já está grávida, ele não tem problema nenhum, não precisa ir para a guerra, não precisa fazer nada. Abraão ia pensar assim: tudo bem, né? Deus já prometeu, já cumpriu tudo que ele fez, eu posso simplesmente aqui me assentar e contemplar a minha bênção. Mas Deus nos chamou para sermos colaboradores no seu reino, amados. Sabe, essa vida de colaboração no reino de Deus que muitas vezes nós não entendemos. E para nós nos tornarmos colaboradores aprovados, obreiros aprovados, nós precisamos ter a nossa fé aprovada. Porque senão nós vamos achar que tudo acontece imediatamente, instantaneamente. Deus falou, pronto, acabou, não preciso fazer nada. E no sentido de fazer, de cooperar. Eu sei que os irmãos estão me entendendo. Não fazer de obra para conquistar alguma coisa. Não, mas a colaboração. Ou seja, eu preciso continuar acreditando no que Deus falou. Eu preciso continuar perseverando. Eu preciso continuar crendo. Por quê? Porque a fé ela não é algo estático. A fé é algo dinâmico. A fé é algo que se movimenta. Por isso que ela precisa ser provada. Ela precisa ser aperfeiçoada. Então, amados, que eu e você, nós entendamos esse modelo de vida, de caminhar pela fé, uma fé que é dinâmica e que precisa ser movimentada, provada para que nós sejamos aprovados. Por quê? Porque a nossa vida, enquanto estamos aqui nessa terra, é o quê? É pela fé. O justo viverá pela fé. E que nós tenhamos esse coração de Abraão, essa compreensão para quando chegarmos, eu não sei se você já chegou no clímax da prova da sua fé. Quando eu falo clímax, é a prova mais severa, vamos dizer assim, a última antes daquela, do receber plenamente tudo que Deus tem para você. Porque esse foi o clímax da prova da fé de Abraão. Ali Deus declarou: você tenha certeza, porque você não me negou o seu filho, porque você me obedeceu. Tudo que eu havia falado para você há muitos e muitos anos atrás vai acontecer. Você já chegou no clímax da prova da sua fé? Ou talvez você está caminhando e está vendo que está chegando o clímax da prova da sua fé? Se você está vendo isso, eu quero te encorajar, te incentivar a ter o coração de Abraão. Não importa o que o Senhor te pedir, creia. Deus é poderoso assim como foi com Abraão. E ele é fiel para completar tudo aquilo que ele promete. Deus havia prometido algo a Abraão. Ele só precisava do sim de Abraão,
como colaborador de Deus. Qual é o nosso sim como colaboradores de Deus? A obediência que provém da fé. Abraão sempre obedeceu a Deus. Por quê? Porque ele confiava, porque ele depositava a sua fé em tudo o que era concernente a Deus e ao reino de Deus. Que eu e você possamos viver assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, pelo teu ensino. Muito obrigada pelo aprendizado sobre essa caminhada de fé, essa caminhada de perseverança, essa caminhada de não desistir, mas confiar plenamente no Senhor. Essa caminhada que nos faz receber tudo que o Senhor tem para nós e viver como colaboradores do Senhor. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos para que nós entendamos essa caminhada de cooperadores de Deus, cooperadores no seu reino, para que a vontade do Senhor se estabeleça plenamente. Ah, Senhor, a vontade do Senhor se estabeleceu plenamente através do colaborador, do cooperador Abraão. Que nós sejamos assim como Abraão, cooperadores do Senhor e tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que nós possamos dizer sim e possamos viver a obediência que provém da fé. Tudo aquilo que o Senhor nos pedir, que nós possamos ter esse coração disponível, assim como Abraão tinha. Ah, Senhor, nos ajuda a viver assim. Nós queremos viver essa vida que glorifica o Senhor, essa vida que exalta o teu nome, Jesus. Nos ajuda a viver assim, nos fortalece, nos direciona, nos capacita, porque nós queremos que toda a nossa vida, em cada detalhe, em cada aspecto, seja inteiramente para a sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.